Entrevista com gente que é notícia. Cá entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós, o nosso cordial bom dia, quem nos vê de dia, boa tarde, quem nos vê à tarde, e boa noite, quem nos vê à noite. Hoje, os estúdios do programa Cá Entre Nós recepciona ao senhor João Evangelista de Almeida, mais conhecido por João do Joaninho, vereador João do Joaninho, PSB de Juiz de Fora, eleito com 3.036 votos. Quem vai nos falar um pouquinho do início do seu quarto mandato de vereador é o próprio João do Joaninho. 3 mandatos consecutivos o exerceu e agora eleito em 2024 para o quarto mandato. Vereador João do Joaninho, bom dia. Bom dia, Desidério, bom dia. E já te parabenizar pelo seu trabalho intenso aí que você vem com as suas programações, com as suas visitas, sempre no parlamento, olhando para todos os políticos, seja oposição ou posição, não importa. Eu te acho assim um cara assim polêmico, sim, mas íntegro. São polêmicas que faz acontecer e alerta muitos políticos. Eu mesmo acabo às vezes passando despercebido com certas notícias e quando eu leio a sua matéria, eu falo, não é que o cara está certo. Então, parabéns. Ô João, muito obrigado. Nós que estamos muito felizes em tê-lo aqui. Ô João, eleito com 3.036 votos para o seu quarto mandato. O que você espera? Quais os seus planos? O que você pretende fazer no seu quarto mandato de vereador em Juiz de Fora? Olha, Desidério, primeiramente vou pegar um gancho aqui, já que a gente está aí com ouvinte, telespectadores, né? E agradecer a Deus, agradecer meu pai, seu Joaninho, né? Por isso João do Joaninho, que é um apelido lá da roça, para quem não sabe. E na roça, né, João, José, Maria, Mato. Você vai lá procurar o João, vamos supor, sou Pirapitinga, estou em onde? Eu quero ir lá no João, mas qual o João? Não, o filho da Dona Mariquinha, o filho do seu Joaninho, o João do Joaninho. Então pegou esse apelido João do Joaninho, que eu tenho o maior orgulho, que meu pai, que era uma pessoa maravilhosa, meu pai fazia o social, meu pai ajudava Deus e mundo, e eu sou ainda uma agulha no palheiro perante o meu pai. Então eu fico muito feliz. Então, agradecer a todos aqueles que acreditaram em mim, é um momento, né? Aproveitando aqui esse programa dinâmico que você tem, e agradecer a todos os eleitores, saber que a minha promessa é trabalho, e meu gabinete é o 301, lá na Câmara, no 3º andar, está à disposição de vocês, menos aqueles que não pôde às vezes votar por causa de um compromisso ou outro, um vizinho que sai, um primo, um parente, talvez não saia mais. Procure o João Joaninho, que eu puder, dentro da medida do possível, dentro da minha simplicidade, poder atender, abrir portas, salvar vidas, que às vezes uma ligação, Desidério, salva uma vida. Exatamente. Né? Eu até não sendo vereador, que eu nunca parei de trabalhar, os resultados estão na urna, não deixei de ser vereador 2 vezes, não foi por causa de voto, a votação altíssima, o 5º mais votado, o 9º mais votado, não entrei, né? Porque achar o partido certo é difícil e quem está lá não deixa você entrar. Mas enfim, é agradecer, um momento de agradecer e mostrar trabalho. Perfeitamente. Ô João, agora, aos dias 17 de julho, fará 10 anos que você teve aquele episódio da sua renúncia. Numa renúncia onde, na verdade, eu sou testemunha disso, você não teve o direito à ampla defesa. Você renunciou no momento de comoção municipal pelo evento das capivaras. Com tudo isso, mesmo após isso, você foi votado em 2 candidaturas, sendo amplamente mais votados que muitos vereadores que tomaram posse. O que você fala hoje, agora com o seu retorno, de cabeça erguida, olhando para frente,
olhando para o futuro, o que você fala nesse momento para o eleitor, o cidadão de Juiz de Fora? Olha, eu falo que foi um episódio que a imprensa e interesse político e outras coisas mais, é uma coisa que mesmo eu oriundo da área rural, eu não pratiquei, mas isso já venceu. Se eu tinha que pagar alguma coisa, eu já paguei. Se eu tive que provar alguma coisa, já foi provado. E a minha saída na época foi mais pressão popular, que eu não esperei nada, acontecer nada. Eu podia até tirar vantagem dessa situação, e eu não quis. E foi a melhor coisa que eu fiz. Deus me tocou, minha família me tocou, né? Porque tanto bandido matando o outro na cara, né? Porque hoje não existe tapa na cara mais, hoje existe um tiro na cara. E às vezes por um detalhe levou naquela forma. Então, para mim, tudo é um aprendizado de vida. Tudo é um aprendizado. Episódio superado. A gente aprende. E quando a política faz acontecer, e às vezes até para você ter que dar uma ré em certa situação, o que aconteceu comigo, e na mesma hora que você se afasta, e na mesma hora que você segue, e vem uma eleição daí um ano depois que eu saí, e você é o quinto mais votado da cidade, e a votação aumenta, né? Então sim, aí você vê, quem confia no você e sabe da sua índole, sabe que aquilo ali foi plantado, não é uma coisa real. E aqueles que se sentiu que houve exagero, muito exagero, naquela época, também se sentiu em estar apoiando João Joanim, que eu tive uma votação superior. Foi o mandato, a eleição que eu tive mais votos, né? Foi aquela época. E em cima dessa votação eu nunca parei, porque eu vi que o povo gostava de mim, queria eu, estava sentindo falta. Eu continuo fazendo os trabalhos sociais, eu continuo fazendo o trabalho na saúde, que os hospitais, os setores da saúde, em forma geral, pelo esse trabalho social, até hoje gosto muito de mim, então conseguia ajudar as pessoas, é uma operação, é uma consulta, e na saúde a gente é forte, mesmo sabendo que a saúde não é brincadeira, né? Entra governo, sai governo, o problema está aí. Mas a gente conseguiu superar, em cima de trabalho. E chegando então, o quinto mais votado, o nono mais votado e agora eleito de novo, com todas as dificuldades que existiam nesse caminho todo, estamos aí para trabalhar. Ô João, a gente cansa, né? Aliás, o seguinte, você só é muito bem votado porque você não abandona o seu eleitor, não abandona o seu povo. Você é considerado o homem da zona rural. Faz um trabalho, tem uma preocupação enorme com as estradas vicinais, com as famílias pequenos produtores, agricultores, e os seus carros, as suas vans, transitando diuturnamente nas ruas da cidade, transportando pessoas enfermas, pessoas carentes. Você nunca abandonou esse povo. E agora, você no seu quarto mandato, acredito que com esse episódio da emenda parlamentar impositiva, você deverá ampliar os seus trabalhos. Estou errado ou é isso mesmo? E como que será a sua plataforma? Desidério, cada mandato é uma situação. Mas eu vi o resultado das eleições e percebi, eu acho que o Juiz de Fora percebeu, qualquer político percebe, que quando o parlamento estava a Câmara Municipal estava em 19 vereadores e 15 vereadores voltou, é porque existe trabalho, porque o povo cobra, o povo tem os interessados, tem os interesseiros, existe eleitor de tudo quanto é jeito, mas se o vereador voltou a ser eleito com uma votação até superior do que ele já tinha, é porque deu o resultado. E esse resultado eu percebo, vou dizer, naquilo que você acabou de comentar. Tendo
essas emendas impositivas, só para o eleitor, a emenda impositiva é porque o governo é obrigado a cumpri-las. Então você pode reformar um UBS, pode mandar um dinheiro, uma emenda para asfaltar uma rua, e etc, etc. Ajudar as entidades, que é o meu forte, tanto que o apoio aos deputados que é ligado a mim, eu não pego emenda parlamentar e ponho na prefeitura. Eu pego as emendas parlamentares e mando direto para os hospitais, para as entidades filantrópicas que ficam com crise na mão e dependem desse apoio. Isso desde o primeiro mandato eu sempre fui ligado a políticos, né? Tanto que agora, sem eu ser político, só esse ano, fora os outros anos que se passaram, porque senão o programa não dá conta, não vão ficar falando. Eu busquei lá em Brasília 1 milhão de emendas, está chegando aí, daqui a uns dias, para a Associação de Servos, para as Conce, para o Hospital São Vicente, para vários setores, principalmente da saúde de Juiz de Fora, que a saúde é que corta na carne. Que eu costumo dizer, Desidério, que assim, um buraco na rua, uma estrada esburacada lá na área rural, dá para esperar, mas a saúde corta na carne. A saúde não espera. Então a gente tem que estar, investindo na saúde, para dar uma saúde melhor para o povo. O povo precisa de saúde, porque com saúde, as crianças nossas com saúde, os jovens com saúde, a educação melhora, tudo melhora. Então eu vejo muito esse lado, tanto que a minha forma de conduzir os meus trabalhos, o salário que eu ganho desde o primeiro de 2004, que eu fui eleito em 2005, eu iniciei, é envolvido com a saúde, é gasto com transporte das pessoas em tratamento de saúde, que a pessoa não tem condição de pagar o táxi, não existia nem Uber nessa época, hoje já existe o Uber, que é mais em conta um pouquinho, e não tem como abastecer o carro do vizinho, está debilitado, não tem condição de entrar no ônibus, então tem a van, tem um carro pequeno que roda e pega 10, 12 pessoas e vai deixando nas clínicas de tratamento, depois vai, recolhe, e isso não para. Isso não para. Comecei com a Kombizinha, falecido Dedinho, que já se foi. Quem está me ouvindo sabe de quem estou falando, que foi o primeiro motorista. Então, assim, é um prazer. Isso é um dedo do que o vereador faz. Quer dizer, se todos os vereadores, eu achei até quando eu saí, eu falei, agora eles vão pegar esse trabalho que eu faço, mas ninguém pega, ninguém quis pegar. É osso duro. Porque tem que tirar do bolso, tem que tirar do salário. De onde você vai tirar o dinheiro para fazer? Então, quer dizer, eu acho que assim, toda ajuda que tem agora o vereador, o movimento que tem o vereador, pode buscar mais recursos e ajudar mais o povão, fazer o centro de atendimento que alguns vereadores já têm. Eu tinha em São Pedro, fui obrigado a fechar, mas nós vamos abrir de novo atendimento lá, tanto de saúde como advogado, tudo, uma estrutura que eu tenho, pode me procurar, nós temos lá coisas imediatas para estar salvando todo mundo. E tem os pontos primordial na cidade, que durante esse mandato, antes de vencer esse mandato, a gente vai estar em 4 posições da cidade, 3 garantidas até lá, e aí é breve, vocês vão ficar sabendo desse trabalho. Ô João, você já falou, a pergunta que eu iria fazer agora, você já falou mais ou menos a respeito da emenda parlamentar, mas eu vou insistir na pergunta, porque eu gostaria de mais clareza. Cada vereador de Juiz de Fora agora com 2,5 milhões de reais de emenda parlamentar impositiva anualmente. Onde você pretende, de forma clara, objetiva, investir esse recurso? Olha, Desidério, a gente está inovando. Todo mandato novo, você tem que inovar o mandato e trabalhar em cima do mandato e estudar o mandato, né? Como eu estou fora e eu não parei de trabalhar, eu sei de pontos estratégicos onde a gente precisa, o povo tem que ter aquela contrapartida. Então, eu estou galgando nisso e com essas emendas, pena, porque o vereador que está chegando, ele não tem a emenda anual desse ano. Eu não tenho. Quer dizer, no final deste ano, é que eu vou direcionar as minhas emendas para ser cumprida o ano que vem. Exatamente isso. Então,
aí aquelas pessoas que eu já tenho falado, olha, eu vou chegar junto, eu vou fazer, vai acontecer. Então não é a curto prazo. Tá certo que a gente é parceiro do governo, o governo vai atendendo, a gente faz aquela manobra de lá na frente fazer a composição, mas isso eu estou imaginando, não tem essa conversa, nem foi recebido pelo governo ainda. Assim, para a gente estar aderindo como vai ser o nosso trabalho afinco. Mas com certeza eu tenho UBS para ser construída, eu tenho UBS para ser reformada, já fizeram muito já, mas existe... Associação dos Pequenos Produtores. E na área rural, ajudar através das igrejas, através das associações, eu tenho uma porcentagem boa. São esses pontos críticos em todo o Juiz de Fora, eu tenho uns 12 pontos críticos, que é onde chove muito, onde não passa, a combo escolar não passa. Então eu quero levar o asfalto. Eu tenho muita coisa para ser feita, entendeu, Zé? Perfeito. O que eu peço a todos que me acompanham, que me aguarde, não é promessa, é fazer. Ô João, você retorna à Câmara Municipal, e eu já vi algumas falas suas nos veículos de comunicação, que você já declara apoio à prefeita Margarida Salomão, quando nós esperávamos que o João do Joanim fosse um vereador independente. Este apoio que você orienta a prefeita Margarida Salomão é dado ao fato de você ser candidato do mesmo partido do vice-prefeito Marcelo Dettoni? Olha, Desidério, eu tenho comigo, e eu não preciso mentir, que já partindo para o 4º mandato, e esses 3 mandatos que eu faço e tenho, eu nunca fui contra e nunca fiz ser contra o governo de prefeitos. Eu passei por 5 prefeitos, um até poucos meses, foi quando o Bejane saiu, foi o Zé Eduardo Araújo. Então passei pelo Bejane, passei pelo Custódio, passei pelo Bruno, passei pelo Almas e assim, passamos, né? Eu mesmo ficou entre 3 e 4. Mas enfim, então cada prefeito tem um jeito de dominar, de administrar a cidade e tudo. Mas uma coisa é certa, eu sou do lado bom do que está acontecendo. Eu acho que todos, por mais esquerda que seja ou direita que seja, cada um tem um direito de ir e vir, e a gente precisa disso, que isso é um debate, a política sem debate, a política com um parlamento totalmente equalizado, ela não avança. Então tem que ter o debate faz crescer, o debate faz alertar. Então todo dia, e essa pessoa que fala, João Joanim, todo dia aprendendo. Não é porque o 4º mandato que eu sei, para de onda, todo dia você aprende. Então, o meu apoio à Margarida já veio lá do 2º turno das eleições passadas, porque eu sabia que a condição dela, primeiro, de vencer as eleições, estava bem nas claras, e segundo, a competência de uma pessoa que eu não olhei partido, porque eu não sou esquerda, eu também não sou direita, né? Então a gente, falar que é centro, não sei, eu sou do povo, eu sou o povo, eu sou a voz do povo, sou eleito pelo povo, então eu já fui treinado dessa forma. Então quando eu passei assim, a admirar a Margarida e a pessoa dela, não partidariamente, mas politicamente, vou ter 4 mandatos federal, ou até mais, que eu nem... E a experiência que ela, tantas como eu, muito ligado a deputados, eu vi buscando emenda parlamentar, dentro da minha simplicidade, eu vi o tanto que a Margarida trazia emendas para Juiz de Fora. E às vezes não era tanto falado. E era o momento dela. Então, no 2º turno lá das eleições, eu já apoiei a candidatura dela. E fui, logo que eu perdi a eleição, no dia que eu perdi, no outro dia, a Cidinha já me ligou, João, quer ajudar a gente? Levei lá uns puxão de orelha naqueles que é direita, que é ligado a gente, tal.
e falando, gente, com o Juiz de Fora é melhor, né? Tanto que eu nem entrei em cargo, fui convidado a entrar em cargo, em secretarias lá para dar apoio aos secretários, e eu não entrei em cargo nenhum, fiquei na minha cuidando, porque eu tenho minha vida independente, meus negócios independentes. Então, assim, e nesse momento de decisões partidárias, a gente já estava com um partido bem montado, aí que eu vou para o final da sua pergunta, a gente estava com um partido estruturado, assim, com uma turma de candidatos estruturado e muito assim, a nossa legenda que a gente estava, que era o Solidariedade, muito sem pé e sem cabeça. A gente não tinha o domínio totalmente do partido. Foi quando surgiu a oportunidade do PSB, a gente está unindo com os candidatos que lá tinha muito pouco, do PSB, inclusive o próprio Vitinho, que hoje, né, se mostrou aí que é o cara, e vindo do meu parceiro das antigas, que é um cara inteligente, um cara firme, um empresário bem sucedido nas particularidades deles, mas sempre olhando para o Juiz de Fora. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marcelo, do Marcelo ser o secretário de Agropecuária na época, né? Foi o primeiro mandato meu com o Beijano, e a gente entrosou muito bem. Eu vi a condição de administração do Marcelo, um super inteligente, ele deu um grau na agropecuária naquela época, e era para ter dado continuidade nos outros governos, coisa que não aconteceu. Mas enfim, então, aonde essa projeção veio de encontro o que eu estava percebendo da política melhor para Juiz de Fora, veio o encontro de unir as forças, e quando nós unimos, o Marcelo também já foi convidado pela prefeita, a Margarida, para ser seu vice. Então, foi um somatório de muita força para o PSB. E o PSB, naquele momento de candidatura, né, nós estávamos, eu, mais 2 vereadores, né, já estava filiado, e a gente pegou mais o Vitinho, que era uma potência que já estava mostrando força, que vinha forte, vinha com pressão. E a gente, desde o momento que nós coligamos ali, junto ao PSB, a gente quase que, nós 3 que éramos candidatos, que era o Benjamin, a Cátia Franca e eu, a gente já sabia que o Vitinho já ia despontar, e que teria mais 2 vagas, e a gente tinha que correr atrás de quem era. Então, assim, foi uma eleição, para mim que estou fora, foi uma eleição de puxar a orelha. Vaza em cima, porque a situação, né? Mas graças a Deus deu certo. Ô João, na legislatura 2020-2023, né, com início, nós tivemos a legislatura com 3 pedidos de instauração de CPI contra a prefeita Margarida Salomão. E um deles foi a respeito da Funalfa, que no momento disseram que eram estapafúrdias as acusações, que eram acusações que não levavam a nada, que eram levianas. E hoje nós estamos vendo que não eram estapafúrdias, tanto é que não haverá carnaval em 2025. Por força de denúncia do próprio Ministério Público, que apurou irregularidades nas contas da Liga das Escolas de Samba junto à Funalfa. Eu te pergunto, num episódio desse, embora você esteja apoiando a prefeita Margarida, mas num episódio semelhante, você apoiaria pela abertura de uma instauração de CPI, ou você ficaria em cima do muro como a maioria dos vereadores da legislatura passada, que nunca aprovou uma instauração de CPI, mesmo com severas e claras as denúncias pós-apurações contra a prefeita? Olha, Desidério, a gente estando fora e não sabedor dos detalhes todos do episódio, fica difícil se posicionar. Mas eu vou posicionar se acontecer, certo? Mais ou menos direcionar a sua pergunta. Eu não sou muito fã, até mesmo porque eu sempre estou apoiando os governos, eu não sou muito adepto à CPI.
eu acho assim, tem que existir num caso que realmente as coisas tomaram desgoverno mesmo. E isso assim, coisas sérias. Mas eu vou te dizer uma situação. Que normalmente, quando pede CPI, é aquele vereador que é contra e quer fazer trampolim para aparecer, não é para resolver o problema. Porque eu acho que antes da CPI, uma boa conversa, uma boa reunião, um bom chamativo com o pessoal da base, fazer, não, já parte para cima, entendeu? Não procura, e quer essa assinatura para fazer CPI, mas não quer dialogar antes para escutar qual vai ser a resposta daquela pessoa que vai ser investigada ou aquele setor. Então eu acho assim, antes da CPI, um bom debate. Depois de um bom debate e as coisas não se esclarecer, que vem a CPI. Mas normalmente eu enxergo que às vezes falta debate, falta clareza ou aceitação da próprio vereador que pede a CPI. Ô João, mas no caso aqui é o seguinte, houveram diversas audiências públicas, inclusive até com negativa da superintendente da Funalfa de participar de chamadas dos próprios vereadores. E no caso que você falou, era um caso muito sério, que era o caso de tráfico de influência, empresas fantasmas, e nós tivemos outros episódios também que foram o corte, crime eleitoral, crime ambiental, flagrante, que foi o corte de 172 árvores no estádio municipal. E nenhuma CPI foi aberta. Como pode uma prefeita cometer um crime ambiental se ela tem que ser um exemplo para a juventude, tem que ser exemplo de cidadania, e o parlamento aprova esta aberração? Crime ambiental. Olha, Benício, a gente fala e escuta. Eu realmente não aprofundei, porque nessa época desses episódios aí, eu estava cuidando da minha vida, eu estava tentando pagar minhas contas, eu estava fazendo já campanha, e a gente tem os negócios da gente, a gente fica absorvido. Você não acompanha na íntegra o que acontece na política, né? Eu acho que, não defendendo nada, porque eu não tenho esse método, não tenho esse conhecimento, mas aquilo que for provado, comprovado, e tá às claras, eu não vou deixar de assinar uma CPI. Pronto, mas tem que ser bastante, eu tenho que estar convencido que quem está pedindo a CPI já foi ao cúmulo do absurdo tentar resolver e não conseguiu. É esse o meu parâmetro. Perfeitamente. Ô João, você está agora numa legislatura, 23 vereadores, onde nós já detectamos que no mínimo 9 serão candidatos a deputado estadual ou federal nas eleições de 2026. E no momento você é franco apoiador do deputado Euclides Petersen. Não seria mais prudente, ou se você puder mudar a sua ótica, de ajudar a eleger deputados de Juiz de Fora, sabendo que as emendas parlamentares dos deputados serem melhor destinadas às necessidades mais urgentes do município de Juiz de Fora? Não seria mais fácil para um vereador de Juiz de Fora apoiar uma candidatura a deputado estadual ou federal de candidato de Juiz de Fora? Fala um pouco a respeito do Euclides Petersen para a gente. Gisele, eu falo o seguinte, cara, não é questão do Euclides, é questão de outros, já é o 4º mandato. Eu fiz o primeiro mandato voltado, no início do primeiro mandato, voltado para o candidato de Juiz de Fora. Trabalhei igual um burro, ajudei, um foi eleito, o outro não foi, mas a minha parte eu fiz. E durante o meu mandato de vereador, eu não tive respaldo nenhum, porque os candidatos de Juiz de Fora, os votos se misturam. Aí eu percebi que aquele que não correu atrás de nada, mas sabe fazer uma política de puxa-saquismo, tem mais valor do que aquele que trabalha. Aí tomei atitude, fui convidado por outros, na época Braulio Braz, Renzo Braz, outros candidatos de fora que eu apoiei. Nunca vi
tanto recurso um vereador trazer para Juiz de Fora, para ajudar na saúde, para assistência social, para tudo. Porque meu trabalho é mais invocado nisso aí. De os candidatos contar com aqueles votos que aí o vereador, aí eu costumo dizer assim, vou quebrar o protocolo. O vereador tem que ser safo, ele tem que ser macho. Porque a partir do momento que pega um candidato de outra cidade e traz dentro da sua cidade, e você é responsável pela eleição dele, você tem que ter o clamor público. Você tem que ter as pessoas que confiam em você, que daquele apoio que eu vou fazer lá para o São João, ou das Couves, lá não sei de onde, eu vou trazer recursos para Juiz de Fora. É o que eu fiz até hoje. Acabei de chegar de Brasília, mostrei fotos no Instagram, o Euclides Peterson, lá de Governador Valadares, tem os parentes dele tudo aqui na Cidade Alta, tem muito parente aqui em Juiz de Fora dele, primo dele da Polícia Federal. Então, eu sei o que eu faço. Sem ser vereador, eu queria saber, queria que você me respondesse, Desidério, qual vereador, não é candidato não, porque até então eu só tinha sido eleito, não estava como vereador, teve a capacidade de ir em Brasília e trazer 1 milhão de emenda. Aí eu já queria uma resposta sua, se você sabe de algum candidato. Aí está a minha resposta de ser valorizado para as pessoas que às vezes não é daqui. Mas também não tirar votos do que está aqui. Fazer o seu trabalho, que é pouco. Eu não vou trabalhar a vida de ninguém. A pessoa, para ganhar uma eleição para deputado estadual ou federal de fora, ela tem que sair com bastante voto. Não é 1.000 e poucos votos que eu prometo, não é 2.000 votos que eu prometo para esses deputados, e que tem valor, que vai atrapalhar a vida de ninguém. E quando se esbarra nos candidatos daqui, não, estou com esse candidato, parabéns. Eu não faço voto contra. Eu vou naquelas pessoas que me admiram, que sabem que eu vou fazer desse trabalho resultado positivo para a cidade. E vou naquelas pessoas indecisas, que não queriam votar em ninguém, busco voto para essa pessoa confiando em mim. Então, é um trabalho, entendeu? Eu não tenho receio nenhum de falar, entendeu? E quantas vezes tiver que eu não seja valorizado pelos candidatos daqui, quantas vezes eu vou lá fora e falar que dessa água eu não bebo, amanhã depois eu posso vir candidato também. Aí eu vou cortar na carne, vou fazer um trabalho, vou ter que mostrar para o povo por que depois de 4 mandatos eu me definia ser um candidato estadual ou federal. Eu sou o que eu sou e vamos trabalhar, trazer a resposta para o povo. Perfeitamente. Ô, João, sendo o Joaninho, o homem da zona rural, o homem que apoia as festas populares da zona rural, principalmente rodeios, né? Eu gostaria de saber de você se nesse ano de 2025 já está aí uma mancha ruim, que nós não teremos carnaval, mas certamente, provavelmente, você vai lutar muito para os rodeios, né? Fala para a gente um pouquinho dessa sua aliança com esses festejos. Olha, pegando uma fala e voltando para o carnaval, antes de eu entrar na situação, e não é rodeios, é torneios. Torneios, sim. Não é rodeio, porque o rodeio já não pode. Já não pode? Desculpe aí os internautas pela minha fala. Então tem que ser claro isso aí. Voltando para o carnaval, eu sou carnavalesco. Eu sempre saí em 2, 3 blocos. Sou fiel ao Pintinho de Ouro, porque eu comecei com um boizinho ali no Pintinho de Ouro. O meu sonzinho que eu tinha, que andava nos bairros, fazendo os eventos, aí que foi marrado num bondinho. As primeiras vezes, hoje está estruturado. Hoje eu saio no bloco dos carteiros, com Jubinha. A gente participa de vários blocos nas comunidades. Já saí muito, desfilei muito o Ladeira, quando tinha o Acadêmico Manel Nora ainda, e convidado por várias escolas de samba. Então eu gosto do carnaval. Então eu não posso deixar de falar, é uma pena muito grande. E esse governo parece que não adaptou, ou não sei o que aconteceu. Eu vou começar a entender agora, nesse mandato para frente, porque, como você já falou anterior, eu acredito que a gente tem que mudar essa visão do governo. O carnaval é uma cultura, o carnaval tem muitas pessoas envolvidas, e eu sei muito bem o problema que deu com as escolas de samba, dirigente da liga, ajudou até as escolas de samba de uma maneira que às vezes juridicamente não podia, e acabou sendo penalizado, e deu no que deu aí.
a Liga está toda envolvida com tantas coisas de grana que não pôde canalizar o dinheiro para fazer o carnaval. Exatamente. Entendeu? Então, quando fala assim que a Margarida não quer, a prefeita não quer, existem outros ditados e acontecimentos que gerou isso. Mas, tudo bem, o carnaval venceu, eu só dei essa pincelada para saber que eu sou carnavalesco e gosto do carnaval de Fora, com certeza. É um carnaval nosso. Isso aí vai ter que voltar, de uma hora ou outra estruturado, vamos ver, não lá em cima, não Barbosa lá e tirar o carnaval, nada. Eu acho que o carnaval tem que voltar para a parte central, de uma maneira ordeira, de uma maneira que não vai trazer tanto transtorno, porque é carnaval. É como o carnaval é uma feira livre. Não tem jeito de tirar a feira livre da Avenida Brasil. O carnaval não tem jeito de tirar de uma posição mais central. Perfeito. Então, pode ter certeza que eu apoio o carnaval e vou ser um batalhador e vou brigar por isso. Perfeito, né? perfeito. Então a gente vai batalhar. Agora voltando para a área rural, que foi a pergunta sua, os torneios leiteiros, eu nunca deixei de apoiar o torneio leiteiro, eu nunca deixei de apoiar os encontros de cavaleiros da Amazônia, as festas de cavalo, ora fazendo, ora patrocinando, e pode ter certeza que a área rural já é tanto penalizada de tanta coisa, porque na verdade a minha votação, 25%, de 20% a 20% sai da área rural. Mas eu sou oriundo da área rural. Eu não abandono a área rural ou faço menos coisa ou mais coisas para a área rural por causa de votação. Entendeu? Eu faço para a área rural, primeiro que é o seguinte, eu sou raiz e vim da área rural, né? E tenho o maior carinho com o povo da área rural. E eu, ficando sabedor, Desidério, que às vezes é uma coisa que você não liga, mas eu sei que na área rural está o tio morando lá, está o avô, está um parente morando lá, e muitos já estão em Juiz de Fora que veio para estudar e volta para cá. Então, se você ajuda lá, aqui transfere para você. Eu sei disso tudo. Mas é aquele carinho que eu tenho, independente da votação, que é muito importante para esse vereador, o apoio das pessoas ligadas na área rural. Então, com essa sequência de apoio, com essa raiz que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Trabalhar para a área rural. Incansavelmente trabalhar para a área rural. É uma porcentagem de 25%? Então eu vou pegar 25% do meu trabalho todo e vou investir na área rural. Até mais. O restante, as comunidades de Juiz de Fora, tem muito canto aí que Juiz de Fora cresceu desordenadamente. Não tem um apoio da prefeitura, isso tem que mudar. Porque você vai tirar um projetozinho para fazer uma casinha, ou não, a pessoa não tem como, porque fica caro, não tem um balcão de atendimento para esse povo mais carente das periferias. Então vai abrindo rua, vai abrindo barraco, vai abrindo, e às vezes falta esgoto, falta a extensão de rede elétrica, e falta muita coisa. E chega lá o fiscal, pô, mas isso aqui eu não posso fazer nada, porque isso aqui não é enxergado pela prefeitura. Eu tenho uma puta rua com 20, 30 casas. Então isso tem que mudar. Se a prefeitura não está conseguindo fiscalizar, e não é fiscalizar para multar, é fiscalizar para arrumar um balcão de atendimento para esse povo, para aprovação de projetos, para legalização, para IPTU. Então assim, eu vejo que o governo, e entra governo e sai governo, não estou penalizando esse governo atual, não. Eles estão mais para penalizar do que para ajudar o crescimento e ajudar essa pessoa mais carente, que não tem recurso, que o cara quer sair do aluguel. Salário mínimo aí todo mundo está vendo. Então, como que se faz? Então, eu acho que tem que ter esse olhar de grandeza. Tem que ter dois olhares de grandeza em Juiz de Fora, que eu acho que não é real, porque está passando governo, entra governo. Primeiro, buscar empresas, gerar emprego. Não precisa gerar emprego. Ah, tudo bem. Ah, aí fica naquela. Não, a Lei Rosinha abrange daí Rio, lá o imposto é mais barato. Juiz de Fora, porque é Minas, sai dessa. Quem tem condição de buscar é o governo, fazer parcerias, dar certas isenções e trazer empresas para gerar emprego. O pessoal precisa de emprego para estar fazendo uma cidade mais bonita, que é com dinheiro. Não adianta, sem dinheiro. Tem que circular, né, João? Tem que circular.
Ô João, eu vou chamar agora, dar uma puxada agora de orelha nos vereadores de Juiz de Fora. E você teve uma visão diferente, porque você já foi lá no cerne da questão. Eu estou me referindo à situação da dengue em Juiz de Fora. Hoje, o município de Belo Horizonte está com 228 mil casos de dengue. E você foi o único vereador que subiu à tribuna para chamar a atenção da prefeita para a situação da dengue de Juiz de Fora. Esse é o primeiro ponto. Eu quero que você fale também do segundo ponto, que você teve visão de águia e foi à tribuna da Câmara também para falar da Cracolândia embaixo do viaduto da rua Benjamin Constant. Um verdadeiro absurdo. E nós já denunciamos algumas vezes e o governo não tomou nenhuma providência. Fala para a gente um pouquinho a respeito do que levou você a falar de forma tão veemente, né, a respeito desses dois assuntos no parlamento. E como isso foi recepcionado pelo governo? Zidane, a minha passagem na tribuna e o meu movimento nesses 10, 12 dias primeiro aí de reuniões, que desde o dia primeiro já existem reuniões, muita gente acha que ainda não assumiu o cargo, ainda não... Então as reuniões, desde o dia da posse, que foi dia 1º no Central, no dia 2 começou as reuniões na Câmara. E vai até depois de amanhã. Amanhã, né? Isso. Depois tem, de 15 dias e agora é um mês. Então, são coisas que eu cheguei, explanei na tribuna e estou vendo um silêncio da Câmara, eu percebi um silêncio da Câmara, um silêncio porque os usuários, as comunidades, ficam à mercê, né? Não tem voz, não tem voz. Como eu fiquei fora aí 9 anos e pouco, eu não tive voz, porque a tribuna maior, para qualquer um, é a tribuna da Câmara. Se eu quisesse me inscrever lá e ter lá 15 minutos de fala na tribuna, a tribuna é livre para todos. Você vai lá, se inscreve, isso fica de um alerta, entendeu? Não é só para vereador, não é só aquele debate no momento. A tribuna é uma tribuna livre, é a tribuna mais alta e que tem mais força na cidade de Juiz de Fora, é a tribuna da Câmara. Se a prefeita quiser falar mais alto, estou falando da prefeita que é o nível, a tribuna da Câmara é a tribuna mais alta. Então fica você, se você tiver um assunto, quiser levar no conhecimento de Juiz de Fora, trazer um conhecimento para a Casa Legislativa dos vereadores, vai lá, se inscreve, você vai ter lá os seus minutos lá na tribuna para falar para todos nós vereadores. Mas, voltando, ô Desidério, quando eu falei da dengue, é porque a gente vem passando, eu já 3 mandatos, e eu entrando prefeito e saindo do prefeito, você aprende com cada atitude do prefeito, né? E mesmo porque a Margarida teve isso aí anos anteriores, já fez essa situação da dengue, mas está pacato, está mostrando a dengue, está vindo com força. Eu dei até exemplo, cai uma marquise, morre 1, cai um avião, morre 200. Esses episódios, eles não são avisados. Isso acontece. Agora a dengue avisa. Está chegando. Tem morte, tem doença, tem posto médico lotado, tem hospitais lotados. Nós é ruim de médico. Juiz de Fora, eu acho que é o Brasil inteiro. Porque o problema, às vezes, não falta leito nos hospitais. Não falta leito, falta médico. Porque os médicos hoje não querem trabalhar para SUS. Os médicos, isso é uma coisa errada, tem que rever isso rápido, não sei como. Né? Ele quer trabalhar por conta, porque lá que ganha mais, o SUS já paga menos. Então, assim, são coisas que a dengue está vindo aí e não vai ter como atender todo mundo. Então, vamos parar. Margarida, Cidinha, todos aqueles que ajudam a governar, que não vão cobrar só da prefeita, Detone, nosso vice-prefeito, que eu tentei falar na tribuna ali, alertando. Então, é o seguinte, isso aí é uma maneira de forçar o executivo. Que seja, eu fui eleito pelo povo, eu sou parceiro, mas as coisas que eu estou sentindo que tem que ser tomada atitude, eu vou cobrar. E a dengue é vida. Dengue
Tá aí, é só ligar a televisão que vai ver. Então, nesse sentido, o Desidério, que eu coloquei aí, a situação da dengue, eu acredito que tem que parar as secretarias, parar em paz, parar delúbio. Eu já passei por prefeitos aí que teve muito mais ataque do que esse governo que está aí agora. Tivemos sorte o ano passado, que eu vi quase fumacê nenhum, não vi nada, teve muita morte, mas poderia ser pior, deu sorte. Mas não vamos contar com a sorte, vamos trabalhar. Eu acho que a prefeitura está aí, está sendo bem administrada, a cidade está ficando bonita, a prefeita tem que tirar o chapéu, porque nós não podemos esquecer, aí vai falar assim, puxa saco, nós não podemos esquecer do governo anterior, que não tinha carro com suspensão e pneu bom. Isso é o básico, é buraqueira, fora o resto. Você vê que entrou, deu uma normatizada na cidade, deu um grau, falta muita coisa, falta. Mas tem mais 4 anos agora, vamos apoiar. Eu fui eleito para fazer a vigília, para ser um fiscal das atitudes e fazer lei. E eu vou tentar, dentro da minha simplicidade, fazer. E voltando já, de novo, no assunto que você me pediu, que comentou, que eu fui para a tribuna também, e graças a Deus, o Desidério, já tivemos resposta, né? Que quando eu fui a respeito da Cracolândia. Isso. Eu não falo Cracolândia porque eu acho que ainda eu quase... Mas a realidade é dura, mas tem que ser dita. Eu não quero entrar muito nessa polêmica de gerar uma Cracolândia, porque o troço é muito pior. Não, gerar não, já gerou. Mas que é um caminho para chegar, porque quando você fala Cracolândia, é generalizado, né? Ali é um foco, e que graças a Deus, a minha palavra na tribuna valeu, eu acho que já estava rolando um processo para estar melhorando, né? No viaduto da Benjamin, porque eu tenho uma loja na Benjamin, eu estou mais na esquina quase da Brasil, uma loja de móveis rústicos, já tem 10 anos, e sempre sofremos ali, né? E ora ajudando pessoas, tem pessoas com tratamento, precisando de tratamento psicológico, tem pessoas precisando de acolhimento, tanto que não sei se você prestou atenção em detalhes, no meu discurso na tribuna, falando dessas pessoas ali, naquele viaduto ali, que depois que foi construído, eu não falei hora nenhuma em polícia, eu não falei hora nenhuma em guarda municipal. Eu falei Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde. Atenção à saúde, em verdade. Conjunto com o governo, tomar as atitudes. Entendeu? Porque lá precisa. Temos, em Juiz de Fora, parte central, não é só ali. Ali principalmente porque virou um foco maior. Mas nós temos usuários, nós temos usuários drogados, para mim já é a mesma coisa. Temos o tráfico, temos furtos, nós temos tudo ali junto. E tem aquelas pessoas implantadas, bandidos, implantados com roupa de moradores em situação crítica, de rua, implantados para tráfico, para traficar entre eles próprios, os coitados, que já é viciado e tudo isso, nós temos que fazer, e o governo já está fazendo. Ontem foi uma limpeza geral, eles voltam. Se não tiver aonde levar, não tiver um tratamento, é enxugar gelo. Então nós temos que ter uma política severa para isso. Porque ali, olha, os pobres coitados, eles têm onde almoçar, 3 lugares de fora, eles não passam fome. Eles têm em Poço Rio com atendimento para janta, tem como tomar banho e tem moradia. Seja nos hotéis alugados pela prefeitura, vários quartos, como apartamentos, e o tal albergue que tem lá, que já acolhe. E todos eles recebem 600, tem gente que recebe até R$1.200 mês, cadastrar do governo. Que eu acho que não sou muito fã disso. Só que esse dinheiro deles, eles não gastam para comer, eles não gastam para vestir que eles ganham, eles gastam para pegar o dinheiro, dar o bandido para fazer usar a droga. Então, o problema
é maior do que a gente imagina. Não é uma fala do João Joanim, que está na cara para o povo. Só que a gente tem que cutucar a onça com vara curta para a gente tomar atitude. Esses dengue, craqueiro, droga, os furtos que tem de fora, o que essa gente tem 10 anos ali de Benjamin, não estou falando da boca para fora. O Santa Cruz Shopping, eu não estou falando nem do arruamento não. Quantos comércios tem ali na Benjamin e em torno? Mas quando você entra dentro do Santa Cruz Shopping, quantas lojas, quantas famílias vivem do ganho daquela loja, daquele trabalho, e está sendo sacrificado, que muita gente já não quer ir no Shopping Santa Cruz, entendeu? Não quer, porque esbarra nesse problema desses pobres coitados e bandidos. Perfeitamente. Ô João, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós. Você vai ficar agora com as considerações finais e é o momento também de você agradecer aos 3.036 eleitores que foram às urnas dedicar o voto a você com orgulho, com esperança. Fique à vontade para as suas considerações finais. Desidério, eu te agradeço esse espaço nobre que você tem aqui. Eu já admirei, falei assim, um dia ainda vou sentar lá com o Desidério. Obrigado. Convite seu, eu acho que assim, nós parlamentar, nós vereadores, empresários, como o Belim mesmo, o prefeito esteve aqui ontem, né? Que se Deus quiser vai fazer um ótimo trabalho lá na CISPES. Então assim, é um momento diferenciado, onde a gente só tem que agradecer a você esse espaço, porque às vezes a gente tem pouco espaço para estar colocando ponderando aí as nossas vontades, e você dá essa chance da gente poder estar falando de tudo, onde eu peço desculpa àqueles que não me entenderam direito, porque eu sou um cara simples, meu estudo é técnico e a minha simplicidade mesmo. Então aquilo que eu falei de coração, não falei para atingir ninguém, não falei, não pronunciei de forma para mandar recado para ninguém. Aqui serviu alguma coisa de desabafo? Serviu, que é uma oportunidade que a gente tem nesse momento aqui. Mas, novamente, como abri esse programa agradecendo, né, o Desidério eu já agradeci, e estou lá à disposição na Câmara para qualquer esclarecimento, e agradecer esse povo presente, esse povo gostoso de Juiz de Fora, no todo, não é só os eleitores não, eu amo Juiz de Fora, no geral. Eu tenho que trabalhar dobrado, porque eu não tenho área central só, eu tenho área rural, então eu tenho que trabalhar dobrado. Estou participando de vários eventos, estou saindo daqui, estou indo lá para o bairro Borboleta para visitar lá problemas de arruamento, de esgoto, de água e outros mais. Eu não paro. Então, a hora que você achar assim, o João está lá no sítio dele, pode ser que eu chegue lá no final de semana, no sábado, domingo, que eu não consegui ainda, não consegui. Gosto de cavalgar, gosto de cavalo, mas não consegui dar umas voltas para o meu cavalo. Justamente porque a gente acaba uma plataforma e começa outra. Mas é um momento de agradecimento. Obrigado, Desidério. E estamos à disposição. Você que está me ouvindo, conta comigo. Meu gabinete, 301, terceiro andar, Câmara Municipal. Eu não estando lá, tem uns dias que eu atendo certo. Você vai lá, ó, tal dia, tal hora, vou te atender, seja o problema que for. Não é? Eu não escolho o problema do atendimento, eu sei falar o não, sei fazer o bem, sei falar o sim, o quando pode, pode, quando não pode, não pode. Estamos lá à disposição. João Joanim, vamos trabalhar. Muitos anos aí de parceria. Obrigado. Você quer falar, João, o seu endereço eletrônico? Eu tenho o meu e-mail já é aberto, né? João do Joaninho, jf@.com. Então, entra lá, manda o seu recado, né? No Instagram, João do Joaninho, e tudo que você puder na plataforma João do Joaninho, entra lá que a gente vai estar à disposição para qualquer assunto, para qualquer resposta, junto com a minha equipe, junto com meus assessores, que às vezes eu não dou conta de tudo, mas eu vou procurar ser o mais rápido e o mais ordeiro possível dentro desse mandato aí que eu estou iniciando. Meus amigos,
O nosso muito obrigado, João, muito obrigado por sua presença aqui. Eu tenho certeza que você enriqueceu muito o nosso debate aqui. Um forte abraço e até o próximo programa. Felicidades!